Nos casos históricos, a normalização da prostituição vinha como sinônimo da decadência das elites e de crises econômicas. As mulheres medianas cooptadas a tal serviço se submetiam pela pobreza e por traumas sociais. Hoje temos a defesa em condições dentro da normalidade econômica. Seria esse fato um triunfo cultural do capitalismo? Essa é a minha pergunta. A mercantilização da sexualidade como fato posto e que deve ser aprofundado não é o triunfo cultural? Uma vez que se a gente olha para os processos históricos, cara, era uma mácula, sabe? Você tinha que se prostituir porque você acabou nisso. Hoje a gente faz por comodismo, como a gente já vinha comentando. Gostaria que você justificasse esse ponto de aceitação da moral capitalista. Sim. Posso ir? Tá liberado. Sim. Pessoal, não acreditem no que ele disse sobre a rodela, viu? É muito bom, é maravilhoso. Tem nada de vício, nada de doença, nada de patologia. Tudo normal e saudável, desde que consensual. Tá, agora vamos falar sobre a mercantilização do corpo enquanto triunfo cultural. Cara, não. Ninguém vê isso como um triunfo ou uma coisa positiva ou empoderamento feminino. Apesar de que, claro, a gente considera que hoje as mulheres têm muito mais agência sobre os seus corpos, sobre o que é melhor para elas, sobre com quem elas querem se relacionar, para quem elas querem dar, enfim. E mesmo as questões de relações com entre indivíduos do próprio sexo, né? Que também é uma coisa que não tá ali na Bíblia como aceitável. Então, assim... existe sim essa evolução e que bom, mas mesmo assim, Tiago, mesmo com esses avanços, eu vou colocar os avanços entre aspas, porque os avanços eu tô falando no sentido de direitos, tá? E não de que é incrível poder se prostituir, de que é a melhor solução, de que hoje as meninas já nascem e crescem e já ficam de olho em ser criadoras na privacy, no OnlyFans, sei lá o quê. Esses avanços, eles são importantes, claro, em relação aos nossos direitos, porque as mulheres precisam ser protegidas, independentemente de pornografia ou não, de prostituição ou não, os nossos direitos, eles são atacados dentro do casamento, nas ruas, a sexualização da mulher, o assédio, o feminicídio, a violência contra a mulher, não tem raiz na pornografia, mas no patriarcado, né? Então, é da sociedade e falar sobre esses direitos e mesmo essa evolução no sentido sexual da coisa também é importante nesse sentido, de que as mulheres sejam enxergadas como agentes, como indivíduos que têm agência sobre o próprio corpo. Então, se você me aborda e você quer realizar tal ato e eu digo que não, esse não deve ser respeitado. Ou se a gente tem um encontro, enfim, que é consensual, a gente vai lá e faz, independentemente de casamento, de acordos matrimoniais embasados na Bíblia e coisa e tal. Mas, assim, triunfo cultural, não, né? É um problema também, por exemplo, a indústria pornográfica, ela tem imensos problemas. E você lembra quando você falava dos bilionários? A indústria pornográfica é uma indústria bilionária. E quem fica bilionário não são as trabalhadoras que estão lá fazendo os filmes, não. Realmente são os donos das produtoras. Então, assim, tudo isso é problema. E a gente reconhece esses problemas e discute de forma que a gente possa apresentar soluções, melhorias, melhorar as condições de trabalho, e essas coisas têm acontecido de fato. Hoje, por exemplo, você tem as criadoras de conteúdo adulto que estão nas plataformas e, enfim, por exemplo, o lucro que fica para elas é de 80%, 20% vai para a plataforma. Então, já é uma mudança drástica de cenário se a gente comparar com a indústria clássica da pornografia, né, que submetia mulheres a várias situações de violência. Essas coisas têm mudado. E é importante tratar dos direitos das mulheres, da questão do trabalho sexual, por isso, porque se a ideia é proteger essas mulheres, a gente vai focar nos direitos delas, a sobrevivência, a uma vida digna, e aí a dignidade de que eu estou falando é o acesso
a saúde, a moradia, a educação, mas eu não vejo como triunfo nenhum, né? E sobre essa coisa da mácula, de que hoje não é mais visto como uma mácula, não se engane, tá? Os preconceitos permanecem, esse estigma permanece também. Então você vai ver que a maioria das pessoas utiliza o serviço, paga a plataforma, tá lá batendo a sua punhetinha, mas coloca a trabalhadora sexual como uma não mulher. Desqualifica completamente essa mulher como mãe, como filha, como acadêmica, por exemplo. Eu conheço várias criadoras de conteúdo adulto que eu tenho mestrado, por exemplo. Conheço criadores que têm doutorado, que já foram professoras universitárias, que são advogadas. E nada disso importa quando você é puta. Porque as pessoas vão olhar pra você e elas vão dizer, não, mas você é puta, você não é inteligente, você escolheu a via mais fácil. E não é a mais fácil. É um trabalho difícil, é exaustivo, ninguém ganha uma porrada de dinheiro só indo ali na cama. Tem tanta coisa envolvida, tem inteligência, tem criatividade. A própria Martina é um exemplo disso. Então, assim, já estourei um pouquinho o meu tempo, mas a gente... Eu discordo desse termo que você usou, de triunfo cultural. Pelo contrário, é uma profissão que tem inúmeros problemas, assim como todas as outras dentro do sistema capitalista que explora o indivíduo. Saquarema, 3 minutos pra você comentar e depois a gente segue para a última rodada. Bom, aqui eu apresento novamente os limites do marxismo. O marxismo, a partir do materialismo, ele é só o complemento dialético do capitalismo. O que você está me dizendo é que, para a gente encarar a prostituição, a gente vai pegar a dinâmica de trabalho capitalista. Ao invés da gente negá-la, buscar um passo atrás, a gente vai tentar buscar reformas. Vamos fazer a luta pelos nossos direitos, na melhor moda social-democrática do século XIX e XX. Então, assim, eu acho que isso é bastante problemático, porque como a gente melhora propriamente a pornografia? Se a pornografia não constitui quanto trabalho em termos... em termos, colocamos aqui, escolástica e marxista. Ambos desqualificam a prostituição como trabalho, quem dirá como ofício. Então, assim, se a gente tem um tipo de trabalho que ele parte da não cooperação social, a não busca pelo bem coletivo, ele parte de um enriquecimento particular a partir de uma tendência desordenada, que é a desorientação da sexualidade, transformando-a num ato, uma troca econômica, mercantil, a gente não consegue extrair um bem de algo que é mal por essência. Então, é um problema filosófico. Então, assim, a gente não poderia aprimorar a escravidão porque ela é mal por essência. A gente não pode aprimorar o agiota porque ele é mal por essência. A posição da criadora do OnlyFans na defesa da prostituição é a mesma do banqueiro falando que não é um usurário maldito, quando é. Ele parte de bases ontologicamente caídas. Não há como tirar um bem maior daquilo ali. Você pode fazer uma série de reformas para maquiar o erro, mas você não vai conseguir transformar o erro num acerto. Esse é o problema maior na estrutura da sua argumentação. Porque apesar de você trazer os pontos de que eu me esforço, tudo, eu imagino que sim, mas isso não é o suficiente para dizer que, por conta disso, por você ter trabalho para realizar os seus conteúdos, isso se torna um trabalho, um ofício. E aí o problema está na própria definição do que a gente está colocando quanto trabalho. E aí eu estou trazendo as duas escolas que eu acho que influenciaram o pensamento político moderno, tanto a escolástica quanto o marxismo, e eu acho que a única que se enquadra como trabalho é a escola Mamãe Falei de lógicas produtivas. Que é assim, não importa o que eu estou produzindo, é as vantagens comparativas do que eu estou ofertando ali e tirando uma rentabilidade a partir dessa flutuação. E um serviço parasitista. Então, assim, não é produção, não pode se qualificar como trabalho, a não ser dentro da lógica da autopropriedade e do liberalismo econômico. Tá, primeiro, deixa eu falar do rolê do bem comum, né, que não pode ser encontrado na prostituição. Eu não sei se você sabe, mas assim, dentro do escopo do trabalho sexual, há vários tipos de trabalho. E é trabalho quer você queira ou não. Então, assim, as prostitutas, por exemplo, que fazem atendimentos físicos, né, presenciais, elas podem desempenhar papéis diversos, de companhia, de
enfim, que podem se assemelhar, por exemplo, a oferta de um momento de bem-estar que você pode ter como quando você come um sorvete, por exemplo, ou quando você faz uma massagem relaxante, sabe? E quando você fala que não é trabalho, é uma produção, no nosso caso, por exemplo, nesse da troca presencial, eu usei como exemplo o sorvetinho ou uma massagem relaxante, que é a mesma coisa, você tem um contato ali com a pessoa ou você consome um determinado produto que vai te gerar um prazer momentâneo e depois você vai cuidar da sua vida. A mesma coisa com a prostituição. As pessoas buscam a prostituta por razões diversas. Às vezes é escuta, às vezes é para uma companhia para resolver um problema, às vezes é porque quer se aliviar sexualmente e tá tudo certo, porque é da natureza do ser humano e não há problema nenhum, exceto as questões morais nas quais você insiste, para tratar sobre isso. Então, tem um bem, sim, existe uma função social, sim, dentro da prostituição, né, de atendimento a outro ser humano, no trato com o outro ser humano e com as necessidades dele, mesmo que sejam necessidades sexuais. E aí, quando a gente fala do conteúdo online, a gente pode, por exemplo, eu vendo vídeos e vendo fotos. A mesma coisa se dá no cinema, a mesma coisa se dá na produção de séries. Você tem pessoas que, por exemplo, atuam em cenas explícitas ali. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto que você encontra no cinema como que você vê na pornografia, enfim.